Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Sandro. Vou fazer uma apresentação aqui sobre a medição de tensões residuais por difração de raio-x, por essa técnica. Nessa apresentação, vamos ter uma introdução da técnica, como ela funciona, através dos princípios de funcionamento, algumas aplicações e algumas conclusões que eu tirei a respeito. Bom, a difração de raio-x, ela consiste, né, em a gente expor uma amostra a um feixe de raio-x e fazendo movimento de rotação nessa amostra, nós temos o ângulo de incidência alterado do raio-x, é claro. Como a gente pode ver aqui nessa figura aqui, o equipamento ele tem um porta-amostras aqui, né, um gerador de raio-x e o detector. Tá? Então a amostra ela vai fazer uma reflexão, que a gente chama de difração do raio-x, e num ângulo diferente do ângulo que foi incidido. A intensidade desse raio-x e o ângulo, eles são detectados, né, o ângulo pelo sistema de goniômetro, sistema preciso de goniômetro, tem aqui, e a intensidade pelo detector. E assim nós vamos ter a medição. Tá? Ele utiliza aqui a lei de Bragg, tá? Essa figura aqui, nós estamos vendo aqui o feixe incidido. Os materiais, eles têm o arranjo atômico, tá? E consiste em a gente medir a distância entre esses planos aqui, que são características do material, e as modificações, as alterações nessa distância de plano vão dar indicações de algumas propriedades do material. A intensidade e ângulo difratado, ela tem relação direta com a característica desse arranjo atômico. Já falei, né? O local escolhido da amostra. As principais características dos materiais são relacionadas ao espaçamento atômico, ao tipo de cristal, né, que fases estão presentes, e as tensões residuais e também dos elementos químicos. Essa tabela aqui, está no livro do Kulik, foi uma referência para esse trabalho. Eu escolhi aqui alguns materiais que são muito utilizados pela gente, tá? Como que aços ferríticos e martensíticos, né? Por exemplo, 4340, um aço para construção mecânica, você faz eixos, pirambiquins com eles. Então aqui ele está dizendo que com essa composição química desse material, um alvo de tubo de raio-x de cromo, tá? Incidindo aqui no plano 211, e ele tem um ângulo 2θ, que é o ângulo da reflexão, da difração, de 156 graus. Então, com essas informações aqui, né, nós temos uma referência do plano do material. Qualquer diferença em relação a eles vai estar indicando uma modificação, principalmente na tensão que o material tem acumulado nele, é chamada tensão residual. Então, a tensão residual, como é que ela surge? Né? Ela surge devido aos processos de fabricação. Os processos de fabricação, eles induzem materiais
tensões que podem ser trativas ou compressivas. Então, nesse exemplo aqui, no meio do livro do Coolidge, está mostrando aqui, se você tem uma barra que ela é deformada, nós temos tensões trativas na superfície e compressivas aqui no raio interno, raio externo da dobramento, né? Tensão trativa, então elas são tensões positivas, tá? Nessa região, e tensões negativas, compressivas, nessa região aqui do raio interno. Tá? Então, o raio-x, normalmente a gente está incidindo aqui, próximo da superfície, então conseguindo ver a modificação nos planos atômicos que foram causados por essas deformações. Tá? Como que essas tensões podem surgir, né? Surgem contrações de solidificação, processo de fundição, deformações de ciclos térmicos, né? Processos de conformação, tratamentos térmicos, são inerentes ao processo de fabricação. Né? Então, por exemplo, aqui, fundição, laminação, forjamento a quente ou a frio, a soldagem promove ciclo térmico, usinagem. Tá? São exemplos. Então, as tensões trativas, normalmente, elas reduzem a vida e fadiga dos materiais. Elas iniciam trincas que propagam e levam à fratura. Então, as tensões trativas são as mais perigosas. Já as tensões compressivas, normalmente, elas são consideradas benéficas, pois elas estão fazendo essas forças que comprimem o material e até evitam que trincas iniciem e propaguem fraturas. Outras técnicas para medir tensão residual existem, tá? Que não são com difração de raio-x. Uma delas é o Hole Drilling, que nós vamos até falar aqui. Existe da réplica metalográfica, mas não vai ser abordado. Vai ser o Hole Drilling, nós vamos ver um exemplo de aplicação onde foi comparado o resultado, né? Ela consiste em se instala um strain gauge na superfície do material, aqui, por exemplo, nesse ativo no modelo, um tubo, e ao redor e é medida a resistividade elétrica. E à medida que ele faz furo, tá, próxima a esse strain gauge, e se mede qual é a resistividade elétrica. Tá? Então, esse furo acaba aliviando tensão, então o strain gauge detecta esse alívio de tensão. E esse alívio de tensão, então, é medido a tensão residual. Nesse trabalho, que a gente vai ver na parte de aplicações, o autor compara a técnica do Hole Drilling com as medidas do DRX. O outro trabalho que a gente vai ver é um trabalho de desenvolvimento de modelo computacional para prever a tensão residual. Também nesse trabalho, o autor utilizou a técnica de raio-x para validar seu modelo matemático que ele aplicou em elementos finitos. Então, a gente vê que a técnica de DRX, né, ela sempre é a forma de validar outras técnicas, tá? Aferir, de calibrar as outras técnicas. Então, o princípio de funcionamento, né? Como a gente viu, quando se deforma um material, se produz tensões extrativas, antes você produzir a tensão extrativa, você tem os planos direcionados para uma posição. Quando se traciona, o que acontece? Aqui, extrapolando um pouco, os planos eles dão uma certa inclinada, rotacionada e se afastam um do outro. Então, quando a gente incide raio-x, a gente tem uma difração. Quando os planos estão inclinados, a difração, o ângulo de difração vai ser outro.
tá? Então, aqui só a gente, vamos ler aqui o que está escrito no CURIT. Quando o material policristalino é deformado elasticamente, de tal maneira que seja uma deformação uniforme, a distância relativa entre os planos atômicos mudam na constituição dos grãos de seu estado livre de tensões para outros valores correspondendo à magnitude da tensão aplicada. Então, o que a gente vai observar no aparelho, na saída do instrumento, né, do BRX? Nós vamos observar picos de radiação com intensidade a determinados ângulos 2θ. Então, a deformação, essa deformação causa um deslocamento de linha de difração. Então, você observa aqui que esse deslocamento que ele está falando, esse pico aqui, né, uma hora ele está aqui, quando está livre de tensões, quando em tensão ele se desloca. É a referência, né? Referência. Então ele desloca as linhas de difração para novas posições 2θ. Do outro lado, se a deformação for plástica, não uniforme, os planos se distorcem, causando uma amplitude no pico correspondente à difração. Então, o que ele está falando? A gente vai ter mudanças no ângulo e na amplitude. Então, e essas são indicações do nível de tensão residual que está imposto ao material. Bom, então, como a gente viu, a técnica ela mede o D, a distância da deformação. Então, como que isso vai ser transformado para medida de deformação? A sensibilidade à mudança do ângulo 2θ pela mudança da distância D, né, no plano HKL, é descrita pela expressão ΔD em relação ao D referencial. Tá? Então, é uma parcela do D, que é uma medida capaz de ser realizada pela técnica de difração, obtida pela diferenciação da lei de Bragg. Então, aqui nós temos a lei de Bragg, que é diferenciar ela dessa forma, e quando... então, substituindo o D, né, por ΔDD, fica dessa forma. Sabendo que ΔDD é a deformação, então a deformação é menos cotangente do ângulo e da parcela de ângulo que foi deformado. E assim chegou a deformação. E como que a deformação pode ser transformada para tensão? Aí pode utilizar simplesmente a lei de Hooke, né? Onde a gente conhece a tensão e deformação, e o ângulo de inclinação da reta elástica é o modo de elasticidade, a tangente desse ângulo, o modo de elasticidade. Então, fazendo o sigma igual ao modo de elasticidade vezes a deformação, a tensão vai ser o modo de elasticidade vezes o menos cotangente de Δθ. E assim encontrar a tensão. Então, o difratômetro, tá? Que, por exemplo, é apresentado nesse trabalho, o difratômetro do laboratório de ensaio não destrutivo e corrosão da UFRJ, que é um instrumento do fabricante Bruker, modelo D8 Discovery. Então, esse equipamento que a gente tem no laboratório da UFRJ. É um equipamento que tem todos esses recursos, ele tem capacidade de rotacionar a amostra em várias posições, né? Promover rotação aqui mais de um eixo, para poder a gente conseguir boas medições de tensão residual, fase, assim, tudo foi necessário para a pesquisa. Então, esse difratômetro, por exemplo, ele possui fonte de raio-x de alto brilho, né, informações do fornecedor bruto. Ele pode analisar a amostra de 50 até 50 quilos, 300 milímetros de diâmetro,
Ele é projetado para caracterização de estrutura de toda a gama de materiais, até pó, analisar pó, materiais amorfos, policristalinos, filmes finos, multicamadas. Então, ele tem característica de identificar e quantificação de fases, determinar o refino de estrutura, análise de microtensão, tá? Tamanho de cristalitos, a reflectometria de raio-x, identificação de incidência de Graves, várias outras técnicas. Então, ele é um equipamento bem completo para pesquisa. Então, na parte de aplicações, exemplos de aplicações, primeiro vamos ver aqui essa aplicação na soldagem, né? De Wei Shen, onde ele desenvolveu um modelo matemático, aplicou elementos finitos para prever as tensões residuais numa camada de metal de revestimento depositado por solda. Tá? É uma técnica também atualmente chamada de manufatura aditiva, revestimentos de materiais. Então, ele usou um outro difratômetro, diferente desse que eu acabei de apresentar, né? Porque existem vários modelos, né? Da Universidade de Tianjin. Então, para você ter uma noção, né? 25.000 volts são foi colocado no tubo de raio-x, com uma corrente apenas de 5 mA, né? No tubo de raio-x, o alvo era um alvo de cromo, e então, para quê? Para assegurar suficiente intensidade de difração. No plano 2.1 da amostra, igual aquela tabela de referência do Kulit que eu mostrei antes, né? Então, ele notou aqui, tem as referências. Então, ele fez essa parametrização de saio e ele mediu o ΔDD, né? Nas direções de tensão longitudinal e transversal do material. E aplicou outra técnica aqui de variação de ângulos, né, rotacionando a amostra. E interessante aqui que o resultado dele, nesse gráfico aqui, tanto aqui as tensões longitudinais e as tensões transversais. Aqui a gente vê aqui transversal a solda e longitudinal a solda. Então, ele encontrou esse aspecto. Em vermelho aqui está o resultado do modelo de previsão e preto, bolinhas pretas, o que foi medido por difração de raio-x. Então, a gente nota que tem uma tendência, uma correlação até bem próxima, né? E o mesmo, né, o comportamento um pouco semelhante na seção transversal. Eles caminham junto, tá? Aqui é a distância e aqui a tensão. Aqui eles caminham um pouco junto, né? Aqui o modelo apresentou um grande erro aqui, então o que ele vai fazer? Ele vai corrigir esses erros do modelo, sempre se guiando pelo resultado da difração de raio-x, que é mais confiável. O outro trabalho, que foi de Segers, eles fizeram, através do Holy Drilling, né, medições de tensões e depois levaram essas amostras para o equipamento de raio-x. Ele utilizou o difratômetro da Pananalítico, tá, esse modelo aqui, uma radiação agora de 45.000 volts, 40 mA, tá? Então, o ângulo do esteto aqui, 123 graus, que é a referência. E nesse caso aqui, em relação ao Holy Drill, ele encontrou algumas diferenças bastante relevantes, não tão, mostrando assim que a técnica do Holy Drill em relação ao raio-x, ele tem alguns erros importantes. Tá? Então, aqui na amostra SS, que é retirando aqui do raio interno do material, o Polidrilli, por exemplo, deu aqui uma tensão residual em torno de menos 140,
enquanto que o raio-x e a DRX formou mais de em torno de 300, em torno de 300. Um erro muito grande, né? Os melhores resultados, ele concluiu, foram obtidos com medidas na posição EC e na linha neutra, que é essa aqui, a linha neutra, tá? Aqui da curvatura, certo? Está indicando aqui embaixo, mas aqui em cima também. Então, na linha neutra, já foi um resultado parecido. Bom, então, ele concluiu que na tendência, né, no comportamento, seria semelhante, mas parece que a técnica precisa ser muito ainda melhorada. Então, nas conclusões que a gente tira aqui, que a técnica de determinação de tensões residuais por DRX baseia numa relação entre a variação da distância interplanar correlacionada à distância interplanar do mesmo material livre de tensões. Então, quase um comparativo. E as indicações da magnitude das tensões residuais, citrativas ou compressivas, elas dão informações úteis na tendência do material a iniciar e propagar trincas. Tá? Então, aquele negócio, né? Observar se está em tensão trativa ou compressiva. O DRX, ele é útil, então, no apoio no desenvolvimento de modelos computacionais para medição das tensões residuais. Nesse caso, a aplicação de revestimentos metálicos no manufatura aditivo. Os modelos de elemento finito eles estão sendo desenvolvidos e validados sempre com sucesso pelo DRX. Aparentemente, um modelo computacional vai se tornar alguma coisa muito útil, né? Aqui a gente viu o resultado do polydrilling que não foi tão bom. O método alternativo de medição de tensão residual por resistividade elétrica, de Strangage, pode ter diferenças significativas com as medidas precisas da fotometria. Logo, precisa ser analisado cuidadosamente. O analista especializado com a tomada de decisão com relação à aplicação de um componente na indústria. Então, às vezes, o polydrilling é um risco, que é difícil a gente entender por que a diferença é tão grande, né? Se for algum ensaio, o ensaio não foi bem feito, o que aconteceu, né? Então, é mais confiável utilizar sempre o DRX para confirmar, ou desenvolver, e na linha desenvolver um modelo computacional para cada situação. Tá? Essas aqui são as referências que foram utilizadas nesse trabalho, do Bullet, de elementos de raio-x, de difração de raio-x, então, e esse aqui o livro básico de cristalografia de difração, e 2 artigos técnicos, tá? 3 artigos técnicos e as referências do fabricante do equipamento de raio-x, conhecer mais. Então, agradeço aqui a atenção, terminamos nossa apresentação sobre medição de tensões residuais por difração de raio-x. Obrigado.